inicia dizendo que é um apóstolo enviado da parte de Deus. E naquela época traduzia a ideia daquele que foi comissionado. A palavra apóstolo, na sua etimologia, tem justamente este pensamento, essa instrução de apresentar aquele que era enviado. E era comum, porém, este era aquele que recebia a delegação para ir levar uma informação do rei. E no caso aqui, Paulo recebeu a autoridade para representar o Senhor. E Paulo vai apresentar esse chamado, de três formas, sendo ele servo, chamado e separado para pregar o evangelho do Senhor, O evangelho é uma promessa antiga, e isso é apresentado por Paulo no enunciado da carta, nos 7 primeiros versos, que é, digamos, a saudação. O evangelho é uma promessa antiga de Deus, e nós vemos isso nos versos 2 e 3. Vamos estar aqui juntamente com a exposição, lendo o que Paulo nos diz. Ele diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, Paulo está iniciando dizendo para a igreja em Roma que o evangelho é uma promessa antiga, e como promessa antiga ele vem para nós e nos faz o levantamento dizendo que este evangelho, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, havia sido prometida, Havia sido prometida pelos profetas nas Sagradas Escrituras. E aí ele adentra no verso 3 dizendo, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, que é a expectativa ou a forma como os judeus esperam de onde virá o Messias. Então Paulo identifica que o Senhor Jesus, ele nasceu da descendência de Davi. O registro dessas promessas que foram dadas por inspiração divina, e nos mostra que isto acontece desde o começo. Eu vou enviar um Salvador para vocês. Irmãos, nós não podemos compreender o Novo Testamento sem lermos o Antigo, sem compreendermos o Antigo Testamento. Por quê? Para entendermos o Velho, precisamos do Novo, mas para vermos o cumprimento dessas promessas, nós precisamos ler no Antigo Testamento. Então, o Evangelho, ele não é uma história criada pelos apóstolos, e muito menos como alguns judeus nos últimos dias, e eu tenho acompanhado algumas coisas, lido algumas coisas, eles querem dizer que a história de Cristo Jesus foi uma invenção dos romanos. Não foi. Há uma promessa no Antigo Testamento que se cumpre em Cristo Jesus, E o Evangelho não é uma história contada pelos apóstolos no sentido de que é uma história de carochinha. Não é. Isto aconteceu e homens morreram defendendo esta verdade. Como nos diz as Sagradas Escrituras no livro de João, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Mas a revelação, ela é progressiva até a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Então, em Cristo Jesus, Deus manifesta o cumprimento do seu plano de redenção. A terceira coisa que nós encontramos aqui na carta de Paulo é que o evangelho gira em torno de uma pessoa, como nós acabamos de falar no verso 3. O evangelho é a boa notícia a respeito de uma pessoa. O evangelho não é prosperidade, o evangelho não é receber bênçãos, não é sobre moralidade e também não é sobre uma ética. O evangelho é uma pessoa. Assim como a verdade é uma pessoa, o evangelho é o Senhor Jesus. Ele é a boa nova de salvação.
Jesus, ele é o centro do evangelho. Portanto, ele é o centro da pregação da igreja. Então, a nossa pregação, ela tem que estar centrada em Cristo Jesus. No verso 3, Paulo escreve que a palavra que ele pregava, o evangelho que ele pregava, era a respeito do Filho de Deus. E diz assim no verso 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então o evangelho é com respeito ao Filho de Deus, descendente de Davi. E assim, ele quer dizer com isso que naquele tempo se materializou tudo quanto Deus havia dito pela boca dos profetas. Paulo está nos dizendo que a promessa se tornou carne. Cristo se materializou, tornou como um de nós, tomou a nossa forma. Ele assumiu a carne humana, ele assumiu a verdadeira forma humana. Mais que isso, ele nos deu da descendência de Davi, com quem Deus ratificou a promessa que viria aquele que sentaria no trono de Davi para todo sempre. Da linhagem de Davi, com direito ao trono de Davi, ao trono do universo. Como disse João, ele se tornou carne e se fez como um de nós, cumprindo nele todas as promessas que dele estava escrito. Entretanto, ele era mais que um descendente de Davi, conforme vemos no verso 4, e leremos ele agora, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele era muito mais do que simplesmente descendente de Davi. Conforme vemos no verso 4, ele fala da divindade de Cristo, designado conforme deixou claro Paulo para todos aqueles que era mais do que homem, era o próprio Deus. Cristo Jesus era o próprio Deus. E quando Paulo fala que Cristo Jesus foi gerado em espírito de santidade, ele quer dizer que ele nunca teve pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus foi em todo o seu proceder. E só há um ser que consegue ser santo em todo o seu proceder. E este é Deus. Cristo Jesus, o Senhor, ele é Deus. Cristo foi identificado também como Filho de Deus devido ao Espírito de santidade que nele havia, pelo qual ele nunca pecou. E outra questão que revela aqui nesta saudação de Paulo, que ele é o Filho de Deus e por sua ressurreição, Jesus Cristo foi poderosamente designado como Filho de Deus. No verso 4, nós temos essa exposição de Paulo, essa explanação nos mostrando que Cristo Jesus é muito mais que homem, ele é o Filho de Deus. Irmãos, se Cristo não tivesse ressurgido dos mortos, ele seria mais um rebelde que se levantou contra Roma. Naqueles dias, nós vemos essa exposição feita por Gamaliel, que eles apresentam a respeito de um certo Teudas, que se levantou, que insurgiu contra Roma, e logo ele foi morto e se desfez aqueles que o seguiam. Assim também o fato de Judas, um Judas que apareceu lá e tomou consigo em torno de 400 homens, que também insurgiram contra Roma. Logo após a morte de Judas, também aquele grupo que o seguia se desfez. Mas o Senhor Jesus, ele ressurgiu ao terceiro dia. E assim a palavra nos mostra que ele está confirmando que ele é o Filho de Deus e que é diferente de todos os outros. E Paulo diz que ele foi designado Filho de Deus com poder. Olha que coisa maravilhosa!
né? É o que nós vemos aqui. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Olha, é muito maravilhoso. Então, somente, né, nesta primeira parte da carta, nos 7 primeiros versos, Paulo nos traz uma riqueza de informação que cooperam para o nosso crescimento e para a nossa compreensão, sabendo o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo Jesus. Assim, somos instruídos pelo apóstolo Paulo que o Senhor Jesus Cristo, ele é diferente, porque com poder Deus o ressuscitou, né, dos mortos. E ele sobe, senta à destra de Deus e pode dizer: todo o poder foi dado a mim nos céus e na terra. E aí o Senhor vai nos dizer: portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho, né, gira em torno dessa pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. É maravilhoso. Nós aprendemos na primeira parte, onde nós estamos aqui fazendo essa explanação, que o Evangelho é de Deus, o Evangelho é uma promessa antiga, o Evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus, e o Evangelho deve ser obedecido e crido por todos os homens. Louvado seja Deus.